Boa tarde, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje nós veremos as aulas 3 e 4, variáveis e incógnitas. Qual o X da questão? Nós veremos os exercícios 1 e 2, que estão nas páginas 72 e 73. Para ajudar vocês, eu estou enviando um vídeo com algumas explicações, com alguns exemplos que auxiliarão e muito na resolução dos exercícios. Na quinta-feira, nós veremos a segunda parte dessa aula, onde eu enviarei outros exercícios e outras explicações em um outro vídeo. Tá ok? Tudo de bom, até mais, bons estudos a todos. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje falaremos mais um pouquinho aí sobre esse princípio da sequência de atividades 2, aí, falando hoje necessariamente sobre variáveis incógnitas. A primeira ideia que aparece aqui para a gente, tá? É que a gente vai fazer entender a proposta conforme aparece aí para vocês, tá ok? Bom, uma pastelaria ela produz 85 salgadinhos para cada 1 kg de farinha de trigo, ok? Bom, preencha a tabela a seguir com a produção desse estabelecimento conforme os exemplos das primeiras linhas. Então, o que a gente tem aqui, tá? É só para a gente observar, pessoal do 8º ano. Então, aqui ó, na primeira coluna a gente tem a descrição da quantidade de farinha em quilogramas, né? 1 kg, 2 kg, 3 kg e assim por diante, tá? A quantidade de farinha e a quantidade de salgados produzidos, ou seja, né, para 1 kg de farinha, tá, eu produzo 85 salgadinhos, tá, conforme aparece ali na frente, ok, tá, sempre comida, né, Viviane? Comida e matemática sempre combina, tem tudo a ver, né, tá? Eu fiquei até cismado em colocar ali, né, aqueles salgadinhos, mas passou na revisão, passou na sensibilidade, não devolveram a minha aula não, tá ok? Bom, para 2 kg de farinha, olha o processo que tem, a gente vai ter 2 vezes 85, portanto teremos aí uma produção de 170 salgadinhos, tá? A mesma linha de raciocínio, para 3 kg de farinha teremos 3 vezes 85, tá? Isso que é a quantidade básica, a quantidade inicial que a gente consegue produzir de salgados com 1 kg de farinha, tá? Fazendo o produto, fazendo a multiplicação, temos ali 255 salgadinhos, tá? Para finalizar, né, para a gente não se estender muito, para 4 kg de farinha, nós faremos 4 vezes 85, portanto teremos aí 340 salgadinhos produzidos com 4 kg de farinha. Importante para quem trabalha com isso, né, ter esse controle, ter essa noção, né, do quanto se produz, quantidade, né, de material utilizado e o que vai ser produzido. Tudo bem? Então essa é a ideia. A partir daí, a gente já começa a criar um conceito. A gente consegue, onde falou-se muito na ideia de generalização, né? Ou seja, criar uma situação, né, que ela é recorrente para todas as outras, tá? Então eu tenho uma situação, tá? A partir dessa situação eu generalizo, ou seja, eu crio um mecanismo, uma forma que serve para todas as outras. E é essa a proposta aqui, ó. Perceba que nesses quadrinhos verdes, tá? A gente vai dar sequência aí. Olha, se a gente continuasse aqui observando as reticências, o que a gente teria, tá, para a próxima situação? 1, 2, 3, 4, 5, 10, N quilogramas de farinha de trigo. Tudo bem? Tá? Então, o N em matemática nos dá a noção de quê? Né? De infinitude, né? De continuidade. Então, exatamente essa a ideia. Tudo bem? Bom, e aí o que a gente tem lá na segunda coluna? Farinha vezes a quantidade de quadrados. É importante que você perceba que aqui, ó, a quantidade de salgados, ela é fixa. Tá vendo, ó? O que vai variar? A quantidade de farinha de trigo, 1 kg, 2 e assim por diante. Então a gente consegue generalizar e criar que mecanismo? Ó, percebe que aqui, ó, N, a quantidade de farinha, vezes quanto? A quantidade de salgados produzidos, tá? Ou seja, N vezes 85. Depois eu limpo a lousa ali, tá ok? E aí na sequência, o que a gente vai ter, né? Quanto que eu vou produzir de salgados, tá, a utilizar N quilos de farinha de trigo, tá? É o que vai aparecer lá, ou seja, 85 vezes
N. Então a gente criou um processo, criou uma generalização. Aí fica fácil, né? Ora, quantos salgadinhos eu consigo produzir com 10 quilos de farinha? Tá, 850. Bom, vamos considerar o retângulo ilustrado abaixo e suas medidas de comprimento e largura. Coloquei uma galinha e os pintinhos ali para fazer uma graça, tá, gente? Só para... Achei linda. Só para fazer uma graça aí, ficar mais bonitinho, tá ok? Aí o professor, né, ele afirmou com 100% de convicção, tá, que em relação ao retângulo verdinho aqui com a galinha e os pintinhos, tá, a área era de 30 metros quadrados. O professor afirmou, ok? E ele disse assim, olha, eu afirmo com plena convicção também que o perímetro é 26 metros. Ele afirmou, tudo bem? Vamos para a próxima? Tá. A TLS. O professor afirmou que a área é 30 metros quadrados e que o perímetro é 26 metros. Bom, aí você vai pensar e vai dizer assim, mas fundamentado em que o meu professor fez essa afirmação? O professor fez essa afirmação pensando no conceito algébrico, né? Pensando na ideia, né? Ele não fixou o valor 10 por 3, ele não pensou nisso para fazer essa afirmação, né? Ele pensou que a área é a questão obtida multiplicando o comprimento pela largura, base vezes altura, né? Aí o x vezes y, como alguns colocaram ali, e o perímetro é dado pela soma das medidas dos lados.